Nesse vídeo eu vou lhe mostrar os principais erros que eu vejo como contador e como você pode fazer aí para evitar esses erros na sua jornada. Você não vai chegar e de repente vai dizer, vou abrir uma empresa. Não é assim que funciona. Você tem que saber em que ramo você vai atuar, você tem que ter conhecimento suficiente desse ramo, você tem que saber qual é o regime tributário para sua empresa. E aqui sobre o regime tributário, não são todas as atividades empresariais que podem optar pelo MEI, certo? Algumas atividades, como por exemplo, as de profissionais liberais regulamentados, essas não podem optar pelo MEI. Fica como exemplo. Mas não tem problema nenhum. Tudo bem você não ser MEI. Não é porque você não pode optar pelo MEI que você vai desistir de empreender no seu ramo. Basta regularizar o seu CNPJ, contendo o KNAI, que é a atividade correta para a atividade que você vai exercer, e trabalhar toda a parte paralegal. Qual é essa parte paralegal? Fazer um estudo de viabilidade, né? Quando se faz a abertura da empresa, parte dessa viabilidade já é feita no momento da abertura, pelo profissional de contabilidade, pois a prefeitura é que vai dizer para você se aquela atividade pode ser exercida ou não naquele endereço, certo? Você tem que saber qual é o público que você quer trabalhar, porque se você sabe quem você quer atingir, todo o seu trabalho publicitário, todo o seu trabalho de engajamento, até mesmo nas redes sociais, vão ser direcionados para aquele público. Além de definir tudo o que eu tinha falado anteriormente, você tem que estar ciente dos custos que envolve abrir um CNPJ. Se você abrir um MEI, você talvez pague ali só os serviços do contador responsável e os DASME mensal. Todo dia 20 você vai ter um documento de arrecadação do MEI para pagar. E uma vez no ano, final de maio, você tem que enviar a declaração anual do MEI, certo? Tem que lembrar disso. Afinal de contas, se você deixar de pagar esses documentos mensalmente e deixar de enviar as declarações, o seu MEI pode se transformar em uma ME. E aí, você sendo uma ME, todos os seus custos se elevam e você fica obrigado a constituir uma contabilidade. Afinal de contas, a ME vão ter obrigações fiscais, trabalhistas, paralegais, que o MEI não tem. Fábio, já tenho um MEI e meu negócio está dando certo. Provavelmente esse ano eu vou ultrapassar os 81 mil. Atenção, se você ultrapassar os 81 mil e ficar em uma margem de até 20%, você vai desenquadrar do MEI e vai passar a ser uma ME obrigatoriamente no exercício seguinte, né? Se você ultrapassasse em 2026 em até 20%, esse limite de faturamento de 81 mil atualmente, em 2027 você já estaria obrigado a optar pelo regime de microempresa, ME. Fábio, mas eu ultrapassei em mais de 20%. Bom, se ultrapassou em mais de 20%, você vai retroagir essa apuração do início do ano até o final do ano como uma empresa, um microempresário, e não mais como um MEI. É assim que define a legislação. Mas tem um porém. Se você não abriu o seu MEI em janeiro, esse faturamento ele é proporcional. Mas proporcional quanto? Bom, basicamente, o seu limite de faturamento mensal é de 6.750. Mas você não precisa obedecer a esse limite mensalmente. Essa é uma estimativa para que você saiba quando você vai deixar de ser MEI. Então, vamos supor, ele é 81 mil no ano, se você abrir o MEI em janeiro. Mas se você abrir o seu MEI em junho, ele já passa a ser metade desse valor.
R$ 40.500. E se você abrir ele faltando 3 meses para acabar o ano, é só você multiplicar os 6.750, que é mensal, pelos 3 meses. E aí você vai saber qual é o seu limite de faturamento naquele ano que você abriu o MEI. Ah, Fábio, mas eu já sei que vou ultrapassar esse limite de faturamento. Eu não vou ficar só nos 81 mil. Se você já tem a certeza que vai ultrapassar esse limite, de fato, não precisa abrir um MEI para depois migrar para o ME. Você faz todo o estudo e já abre ela como ME. Agora se prepare, né, se antecipe e procure saber com o contador que vai fazer a abertura do seu CNPJ quais os custos que vão estar envolvidos antecipadamente. De antemão, além dos custos com os serviços contábeis, vocês vão ter taxa na prefeitura, vão ter taxa na junta comercial do estado onde você estiver abrindo o CNPJ. Vocês também vão ter taxa de bombeiro, certo? E alguma outra taxa que esteja contida na legislação do local onde você quer abrir o seu CNPJ. Quando se é MEI, a precificação dos seus produtos ou do seu serviço, ele acaba sendo um pouquinho mais simples, porque você não tem tanto dificuldade assim para mensurar de fato quais os custos estão envolvidos ali com a prestação daquele serviço. Quando você passa a CME, aí a gente já tem que fazer um estudo mais atento, observando as possibilidades e os regimes tributários que sejam mais vantajosos para o seu CNPJ. E para definir isso, tem que se fazer um estudo antecipadamente do tipo de atividade que você vai prestar e qual o tipo de insumo que você vai utilizar nessa prestação desse serviço, se for o caso. Se você revender mercadoria, tem que saber quais as mercadorias você vai empregar aí na sua atividade de revenda. De onde vêm essas mercadorias é muito importante, né? Porque a depender de onde ela vem, ela vai pagar o imposto antecipado, pelo menos até 2031, que é quando finaliza a reforma tributária e o IBS e a CBS vão substituir esses impostos. Esse é um assunto para ser abordado em um outro vídeo. Outro ponto importante para as empresas que são ME é observar todo o seu cadastro de produto, bem como o cadastro de fornecedores, pois é no cadastro de produto que vai se concentrar a tributação do seu negócio. E é com o cadastro dos fornecedores que você vai saber qual o regime tributário de cada fornecedor para ter a ciência de que se vai ou não obter crédito ali na compra de cada mercadoria. Sabemos que com essa reforma, o simples que não te dava um crédito muito grande, só ali dentro da margem do ICMS que ele mesmo pagava no DAS, e agora passa a ser uma apuração à parte, nesse novo formato, com a reforma tributária, existe essa opção, além de apurar o DAS, como normalmente já estamos acostumados, tem também a possibilidade de você apurar o documento de arrecadação e fazer as apurações de ICMS, PIS e COFINS e ISS para quem é serviço por fora. Essa é uma das vantagens aí da reforma tributária, em alguns casos. Então a gente chega à conclusão que abrir a empresa é o passo mais simples. A parte difícil vem na gestão dessa empresa. Se você é empresário, você tem que estudar sim para pelo menos entender um pouco sobre tributação. Você tem que estudar sim para entender sobre vendas. Você tem que estudar
para ter o conhecimento de gestão de equipes. Então, você ser empresário não significa que você vai se preocupar só com as vendas. Claro, o caixa é rei, como diz o ditado, mas não adianta você ter muito caixa se você não tem o devido controle. Um dia, esse caixa e nada, sem o devido controle, vão ser a mesma coisa. Hoje eu vim falar sobre esse tema com vocês, um tema mais livre, mais solto, porque eu canso de abrir empresas aqui e eu tenho clientes que eu bato muito nessa tecla hoje em dia, né? A melhora é visível, mas a gente tem sempre aonde melhorar, sobre a organização da empresa. O mínimo por onde você precisa começar, depois que você decide abrir um CNPJ, é na organização das finanças da sua empresa. Se você está um pouco perdido e não sabe por onde começar essa jornada, eu indico que comece com algum curso básico sobre gestão financeira, né? Se você procurar um curso aí da Udemy, por exemplo, que são cursos baratos e são cursos bons, você vai ter uma noção, né, melhor, e até mesmo você pode ter materiais que lhe dê o suporte com vários exemplos práticos, né? Vários tipos de curso, para que você já comece o seu negócio com uma visão mais estratégica do todo, né? Você não abre um negócio pensando só no agora. Você abre um negócio pensando que lá na frente ele possa lhe viabilizar uma vida melhor. Então, por que não trabalhar para que esse negócio lá na frente ele evolua de uma forma que você não precise quebrar muitas vezes, como dizem por aí, né? Não estou dizendo que o fato das empresas quebrar seja devido à falta de organização financeira. Não está só atrelada a isso. Mas, com certeza, a falta de organização financeira é uma dos motivos de se quebrar. Então, no mínimo, você já estaria pulando uma fase aí dessa sua carreira no empreendedorismo. Tá joia? Eu espero que essas dicas, dessa conversa que eu tive com vocês, possam me ajudar em alguma coisa. Espero que tenham aberto aí seus olhos para algum assunto desse e que vocês, se decidirem empreender, que decidam e caiam de cabeça mesmo nesse mundo, certo? O operacional é bom, o operacional chama a nossa atenção, mas são nos bastidores, né, onde a gente trata os números e toma as decisões, é que o negócio vai tomando a direção correta do crescimento. Beleza? Valeu!